A Sara, ela dará um testemunho de microfone, amém? Então, o primeiro diz assim: a paz a todos. Eu gostaria de contar um breve testemunho sobre como Deus tem me ensinado a ter meu Deus do céu. Deus tem me ensinado a ler, a crer até mesmo nos pequenos detalhes. Bom, minha gerente ficou de dar a minha folga em um domingo, mas não tinha falado qual seria. Então se seria então na sexta e sábado. E aí eu fui orar, pois eu queria minha folga neste domingo, no caso hoje, pois sábado eu estaria aqui à tarde e a tarde toda, e eu queria vir para a igreja sem estar com sono, pois se eu tivesse que trabalhar hoje, nem dormiria. O Pai ouviu minha oração e me deu a folga hoje, então eu estou contando a vocês para mostrar que pode ser nas grandes ou nas pequenas coisas, Deus sempre nos ouve. Amém? Aleluia. Mas sabe ela que isso aqui já é o início da minha pregação, não é? Não foi combinado, mas eu irei falar um pouco sobre a importância da oração hoje. E Deus realmente atende às nossas orações, amém? E o outro testemunho, oi? É da Rafaela, irmãos, perdão. Perdão. Aleluia. É que eu não sei os outros que pregam, mas quando eu sou eu que vou pregar, eu não vejo a hora de começar. Então eu não gosto de dar de aviso, eu não gosto de fazer nada, só pregar. O outro testemunho é da Sara, amém? Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Bom, não é exatamente um testemunho, mas eu estava esperando. O pastor estava falando já há um tempo, tem que dar testemunho na igreja, vai dar testemunho na igreja. Porque eu estava esperando, porque eu queria que algumas coisas se concretizassem para poder passar para vocês, mas Deus me incomodou muito essa semana, então aqui estou. Acredito que a maioria saiba que eu estou cursando pedagogia, né? Estou terminando agora. Então, o meu instrumento de trabalho é a minha voz. E dentre as coisas que eu faço na igreja, também é a minha voz. E no ano passado eu descobri que eu estava com um cisto na minha prega vocal. E eu descobri isso porque no meu serviço eu comecei a cuspir muito sangue e minha voz foi sumindo e sumindo. E eu ainda estava participando do louvor, até que chegou um dia que eu não conseguia mais cantar. Simples assim, eu conseguia falar, mas eu não conseguia cantar. A minha voz não saía. E foi, eu acho que até hoje, o período mais difícil da minha vida, porque eu orava e eu dizia para Deus: Deus, o que foi que eu fiz? Por que que isso está acontecendo comigo? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu tropecei? O que foi que eu falei que eu não devia ter falado? Porque eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. E eu fui a alguns médicos e o que as médicas que eu fui diziam para mim é: olha, esquece cantar, você não vai cantar mais. Ou você para de cantar, ou você para de forçar a sua voz, muda de profissão, não dá mais para você trabalhar com criança, para de cantar, porque você vai ficar sem voz. E aí, uma das opções que me deram foi: olha, você tem que fazer uma cirurgia. Só que a cirurgia funciona assim: se você fizer a cirurgia, a chance da sua voz permanecer rouca para sempre é muito grande. Não existe uma garantia, assim como você pode desenvolver um cisto na sua outra prega vocal e acontecer tudo de novo. E eu parei e falei: meu Deus, eu não vou fazer isso. Não, eu acredito num Deus que faz milagres, eu acredito num Deus que cura, eu não vou fazer isso. Irmãos, depois disso, a minha voz não está 100%, mas eu voltei a cantar. E a minha voz voltou. Ela não está exatamente como estava antes, mas fazendo os exercícios, me cuidando, ela voltou. E a médica disse que era para eu parar, que eu não conseguiria mais cantar, e a minha voz está voltando. E eu entendi claramente isso num culto que eu cantei, que se eu não me engano era o meu irmão que estava ministrando,
Porque no meio do culto eu ouvi claramente, não é o que você fez, é um processo. Não murmure, eu estou trabalhando. Então, não murmure, aprenda a entender o processo. Aprenda a entender o meu tempo. E a partir dali a minha voz melhorou ainda mais. Então, essa foi uma das coisas que aconteceram, eu serei breve, vai rapidinho. Essa foi uma das coisas que aconteceram. Após eu descobrir que esse cisto e tudo mais, e eu estava muito mal, estava nesse processo com Deus, eu fiz uma oração, antes de tudo melhorar, e falei, Deus, eu vou confiar. No outro dia eu fui assaltada. E foi assim, à luz do dia, um homem armado me parou no meio da rua, apontou a arma para minha cabeça, para minha barriga, mandou eu passar tudo que eu tinha, dei a bolsa para ele, que não tinha nada, além dos meus documentos, ele pediu o celular, eu disse que estava na bolsa. Não estava na bolsa, estava comigo, o celular ficou comigo. Levou a bolsa. E ali eu desmoronei mais ainda, porque eu falei, meu Deus do céu, já não basta a minha voz. Agora eu vou ser assaltada, porque o problema não era o que tinha, mas é o choque. Um revólver apontado para você é um choque muito grande. E nisso também eu ficava murmurando, me perguntando, meu Deus, por quê, por quê? E quando eu tive a resposta de que é apenas um processo, eu comecei a entender. Porque muitas vezes a gente não entende, nós falamos que nós confiamos em Deus, mas nós não entendemos os processos dele para conosco. E tudo é um aprendizado, porque a gente só descobre que a gente realmente confia em Deus quando a gente está no fundo do poço. Até então a gente fala que confia e muitas vezes não sabe o que é confiar em Deus. E nesse mesmo tempo, no final do ano, começou-se a se pedir a oferta para ajudar com a parcela da intermediária do consórcio. E eu e meu esposo sentamos e falamos, vamos ajudar. Nós tínhamos um valor em mente, só que eu estava afastada do meu serviço, eu não recebi nada no tempo que eu estava afastada, então não tinha como a gente dar nenhum valor na igreja. Não tinha como a gente fazer nada, porque não tinha. E aí nós tiramos do fundo, que era a reserva, a gente começou a pensar assim, quais são as contas que nós podemos parcelar? Então, olha, essa conta aqui eu consigo parcelar, essa aqui também, então eu vou pegar o dinheiro da conta e vou dar na igreja. E aí nós demos um valor, daí passou um tempinho, nós conseguimos um outro valor também, demos. No final, Deus proveu tudo que a gente precisava para pagar as nossas contas, para pagar tudo. E esse ano, eu comecei o ano e falei, nossa, e agora, né? Não estou trabalhando fixo, arrumei um serviço agora, faculdade, mais 6 meses. Mais 6 meses de faculdade é muito dinheiro. Falei, agora, o que eu faço? Porque a renda que eu tinha antes não é a renda que eu tenho agora. Aí eu abri o portal da faculdade, não aparecia nada para mim de boleto. Falei, meu Deus, e agora? Deu problema no sistema, vou atrasar, vou perder o desconto. Fui lá, liguei, eles me retornaram com um e-mail dizendo, olha, você não vai pagar esse semestre. Esse semestre são adaptações e você cursará o semestre gratuito. E eu vou estudar 6 meses, meus últimos 6 meses da faculdade, sem pagar a faculdade. Porque Deus é fiel, irmãos. Nós tiramos da onde nós não tínhamos e Ele proveu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom, né, irmãos? Mais um testemunho falando de oração, né, irmão? Não é possível. Se eu não pregasse sobre a oração hoje, eu acho que Deus me fulminaria. Não é possível. Fecha os teus olhos por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos. Até aqui o Senhor tem falado conosco através das orações, dos louvores, dos testemunhos. E eu sei e creio que pelo teu Espírito, que nos designou para uma boa obra, Pai. Em Cristo Jesus, o Senhor ainda tem algo para nós nessa noite. Por isso, Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja aberto, que estejamos dispostos, Pai, a permitir que a Tua palavra possa arrancar as pedras e os entulhos que colocamos no caminho que nos leva, Senhor, até Ti. Para que a Tua palavra possa fazer o efeito que o Senhor tem e quer e almeja nessa noite para nós. Por isso, Pai, que haja paz em nossos corações, que toda ação maligna caia por terra, que tudo que não provém de Ti neste lugar, nos lares, onde quer que as pessoas estejam nos escutando, nos assistindo agora, seja anulado e banido em nome de Jesus. Que passa Teu sangue, Jesus, na rede elétrica, na internet, nos equipamentos aqui, nos lares, nos carros, no trabalho dos Teus filhos e filhas que nos assistem agora. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito possa fluir em nós e através de nós aqui
e onde quer que essa palavra chegue, onde quer que um ouvido ouça essa palavra, o teu Espírito possa fluir, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, ontem começamos um novo tema, e o tema deste mês é designados pelo Espírito, não é? Começamos na quarta-feira, na verdade, e esse tema, o versículo-chave dele é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, amém? Se você puder, abra aí, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, esse é o versículo do mês, que você possa ler, meditar, na verdade em casa, que você possa ler do versículo 1 ao versículo 11, amém? Que diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 11: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um, amém? Paulo começa escrevendo aí o capítulo 12 de Coríntios, e começa a falar sobre os dons, não é? E começa a citar os dons do Espírito, profecia, cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E aí no final é o versículo que lemos, onde ele diz que tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede a cada um o que deseja. Amém? E esse Espírito é o Espírito Santo, ok? Irmãos, é interessante porque esse tema, designados pelo Espírito, não é? Designado é um adjetivo, indicado, com precisão, entre diversos, apontado. O Senhor olhou para você e para mim, apontou e disse, é você. E não tem para onde correr, é você. Mas eu não sou capaz, é você. Porque os desígnios do Espírito, só Ele para entender, não é? Se você observar, na Bíblia, muitos que Deus chamou dizia, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, mas Deus disse, é você. Não tem para onde correr. São os desígnios do Espírito. Mas é interessante que designado é uma qualidade, um adjetivo, mas desígnio é um substantivo. Significa aquilo que se quer realizar, desenvolver. Agora, biblicamente, o que são os desígnios de Deus, irmãos? Eu vi muitas definições, mas teve uma que eu gostei mais. E a pessoa escreveu assim, que desígnio de Deus é mais que um simples desejo. São as disposições do Senhor, seus planos, projetos e propósitos de amor por nós. Ele tem desígnios de amor para todos os dias e momentos da nossa vida. Aí ele coloca uma advertência. Não foi eu, irmãos, isso eu peguei lá no Google, amém? De uma página de um pregador. Aí ele diz assim, muita coisa não dá certo porque não é a vontade de Deus, nem o caminho que Ele nos designou. Muitas coisas em nossas vidas não dá certo porque nós queremos fazer algo, até atribuímos a Deus, mas não foi Deus que designou, não é o plano de Deus. E talvez o que você queira fazer é uma coisa boa, não quer dizer que é ruim, mas não adianta você querer insistir, porque a vontade de Deus é soberana. Lembra quando Paulo queria pregar num lugar, e olha o que ele queria pregar, falar de Jesus, e o Espírito o impediu, diz a palavra. Mas o Espírito me impediu de ir até aquele lugar. Os desígnios do Espírito, irmãos. Então nem tudo é do jeito que nós queremos. Por isso que nós temos que buscar em Deus quais são os desígnios dele para a nossa vida. O que é que ele quer de nós? E pode ter certeza que o que ele quer para nós é o melhor. Porque eu tenho certeza que assim como eu, muitos de nós, muitos de vocês, hoje já fala como eu, quantas decisões que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, não é? E é interessante, ontem na vigília, não tem como entrar, mas nós falamos que o Espírito Santo nos capacita e manifesta os desígnios de Deus em nós. É o Espírito Santo necessário para o ensino da verdade eterna,
É o Espírito Santo que nos prepara para cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. É o Espírito Santo que, pelo seu fruto do Espírito, não é? Por esse fruto nos ajuda a controlar os nossos temperamentos, a mudar as nossas atitudes. Você vê um homem que outrora era brigão, era cheio de confusão, tem um encontro verdadeiro com Cristo, permite que o Espírito vá trabalhando, vai nascendo um fruto, o fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, e você vê essa pessoa, em meio a ser afrontado, ela está calmo, tranquilo e sereno. Isso é o fruto do Espírito. Amém? Agora, quando falamos dos desígnios, estamos falando dos dons, ok? Porque esse texto que lemos em Coríntios está falando sobre dons espirituais. Existem dons espirituais, existem dons ministeriais e existem dons de trabalho. E isso é o que nós estamos aprendendo esse semestre no discipulado de dons, não é? Agora, irmãos, é interessante porque é o Espírito Santo que é responsável em nos entregar esses presentes, que são os dons. Dom significa dádiva, presente, amém? E isso pode ocorrer de várias formas, como por exemplo, por imposição de mãos. Uma pessoa pode transferir, pode orar e transferir um dom para uma pessoa. Na Bíblia você vê muito isso no livro de Atos, os apóstolos orando e as pessoas recebendo dons. Agora cabe aí uma observação, amém, irmãos? Que quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós automaticamente recebemos o Espírito Santo. Agora existe uma diferença entre receber o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Esse batismo é o que nós chamamos de dons, e eles são evidentes na vida da pessoa, amém? Então quando eu recebo Jesus, o meu espírito agora recebe o Espírito de Deus, há uma conexão, há uma fusão, e agora o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Aquilo que se rompeu lá no Éden quando Adão peca, agora foi restaurado. Por isso que Paulo diz assim, que por um homem o pecado entrou no mundo, mas por um homem, Jesus Cristo, o pecado saiu do mundo. Amém? E como é que eu sei disso, irmãos? Quando você lê João 20, 22, olha que coisa interessante. João 20, 22 diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus morre, ressuscita. Os apóstolos ali, os discípulos estavam numa sala, e normalmente quando se está num lugar assim, eles estavam orando, amém? E o Senhor aparece e sopra sobre eles o Espírito. Então agora eles têm o Espírito de Deus. Porém, quando você caminha um pouco e vai até Atos capítulo 1, verso 8, você verá agora Jesus dizendo assim para eles, na última vez que eles viram Jesus na terra, antes de Jesus se ascender aos céus. Atos 1:8 relata, Lucas relata para nós, que Jesus disse assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, irmãos, eles já tinham o Espírito Santo, amém? Agora Jesus disse: aguardem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Porque são duas coisas aí, irmãos, interessantes, não é? Junto com o batismo com o Espírito Santo, ou seja, quando recebemos os dons, recebemos inicialmente a unção. Lembra que eu falei do celular? Então é assim, você, quando Deus, o Espírito Santo, num mover, num culto, Ele resolve te dar um dom, não é? Ele resolve te batizar com poder, Ele te dá um dom, e naquele momento, você flui naquele dom. Só que, irmãos, entenda uma coisa, você recebe de início uma porcentagem de unção, vamos dizer assim.
Então, a bateria, sabe quando você compra um celular novo e você liga ele e está lá assim 30% de carga? E aí se você vai ter que usar e depois pôr na tomada e deixar ele carregar por algumas horas, não é assim? Isso é a unção. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o dom é irrevogável, mas a unção precisa ser renovada. Você pode ter um dom e você foi usado por Deus um dia naquele dom e depois nunca mais. Por quê? Porque é necessário você estar sempre recarregando a bateria. Sempre. Irmãos, a unção é o poder que eu necessito experimentar constantemente em minha vida cristã para viver uma vida vitoriosa. Você pode vir à igreja, você pode ler a Bíblia, você pode fazer muitas coisas, mas você precisa buscar a unção de Deus. E isso é tão importante que Jesus, certa vez, em Lucas 10:19, ele diz assim para os seus discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Dunamis, de dinamite. Dinamite vem de dunamis, explosão, poder, algo que abala as estruturas. Agora, quantos de nós queremos receber os dons e junto com os dons a unção para fluir no poder de Deus? Quantos de nós? Eu quero, irmãos. Eu quero continuar, amém? Eu quero. Eu não consigo conceber a ideia de passar a minha vida inteira e não ser útil de alguma forma para Deus. Eu quero. Você quer, irmãos? Amém? Amém. Só que para isso precisamos ter uma vida de oração. E aí começa o meu sermão, que a oração, irmãos, ela é algo primordial. A importância da oração. E é interessante que eu estava pensando, Deus falando comigo a esse respeito, há alguns dias, algumas semanas, e essa semana passada, alguém me mandou um vídeo, não lembro quem foi, um link de um pregador, só que ele estava num evento, então eram mais de 2 horas de ministração, e esse pregador estava falando de oração. Eu falei, meu Deus do céu, agora não tem mais para onde correr. E uma coisa interessante que ele falou, irmãos, eu já tinha ouvido falar isso também, que certa vez fizeram uma pesquisa, que americano gosta muito de estatística, fizeram uma pesquisa, e os milhares de pessoas, não lembro exatamente o número de pessoas, de cristãos, amém? Dentro da igreja, que foram entrevistados durante um tempo, a 90% deles disseram que não conseguem orar mais que 10 minutos diariamente. E você pode fazer o teste. A maioria de nós que estamos aqui sequer ora 10 minutos. E alguns oram, parece que é uma eternidade, irmãos, são 10 minutos. Parece uma eternidade. Mas aí vivemos o conflito, queremos poder. Ah, Senhor, eu quero ser usado. Você precisa orar. Oração. Como é que eu oro? Como é que eu oro? O que eu preciso fazer porque eu não consigo? Começa a orar. Começa a falar com Deus. Irmãos, é interessante porque se você não entender isso, que você precisa ter uma vida de oração, fatalmente, dificilmente você permanecerá nos caminhos do Senhor depois de alguns anos. Por quê? Porque vai descarregando a bateria, vai descarregando, entra naqueles 18%, não é? Que aparece lá, e você coloca modo econômico de energia, e vai segurando, mas uma hora acaba.
Aí você fica aquela pessoa estática, frio dentro da igreja, já não tem mais vontade de ir à igreja, já não sente mais nada na igreja, já começa a achar que a igreja não tem unção e o problema é você que não tem. Então, irmãos, isso é preocupante, porque nós deveríamos passar pelo menos meia hora orando todo dia, pelo menos. E dentro dessa pesquisa, mais de 95% das pessoas entrevistadas afirmaram que não tem uma vida regular de oração. Irmãos, Deus não muda. Deus não muda. E é por causa disso que você vê cada vez menos a operação do Espírito de Deus na igreja, na sua vida, e você vê cada vez mais a igreja se tornando secular, tendo que usar tudo que o mundo oferece para tentar segurar as pessoas na igreja. Irmãos, tudo que não presta, que um dia você achava esquisito, hoje já tem dentro da igreja. E essa coisa vai expandindo. Por quê? Porque quando não há luz, as trevas predominam. E você ainda acha que aquilo não tem nada a ver, que Deus não tem nada a ver, que Deus é isso, Deus é amor, e começa o sincretismo, e começa uma mistura, onde você já não sabe mais se você está num lugar cultuando a Deus, ou se você está numa casa de show, ou se você está em qualquer lugar, menos numa igreja. O que é isso? Como é que esse negócio, esse rebuliço que está tendo lá nos Estados Unidos, lá na cidadezinha, lá na faculdade, começou como? Com uma meia dúzia de jovens que decidiam orar. Não tinha banda especial, não tinha pregador famoso, pessoas comuns. E o negócio foi enchendo, daqui a pouco não cabia mais, foram para as ruas, e nem sei se já acabou, como é que está? Por quê? Porque quem atrai é o Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo. E nós queremos que alguém tenha unção. E aí é onde nós criamos o ídolo. Por quê? Porque já que eu sou preguiçoso, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler a Bíblia, eu sempre fico naquela, ali, aquele irmão é usado por Deus. Então você vai lá, como a pessoa vai no centro espírita, receber um passe. É óbvio que existem coisas que alguém precisa orar por você, mas você precisa ter o seu tempo de oração, porque assim como você espera que alguém tenha unção para te ajudar em algo, você também deveria ter unção para ajudar alguém. E assim nós caminhamos, irmãos. E é interessante que, como é que eu sei que a unção ela sai de nós? Primeiro eu vou falar por mim, depois eu vou te falar na Bíblia. Existem cultos que quando ele acaba, se eu pudesse, eu contrataria um chofer, sentaria numa limusine, esticava as pernas e falava, me leva para casa, eu só quero dormir, de cansado. Parece que eu estava numa maratona, ou numa luta de boxe. Como é que eu sei? Isso é bíblico? Lucas 8:46. Olha o que aconteceu com Jesus aí. E se tinha um homem que vivia se retirando para orar, era Jesus. Você acha que Jesus se retirava, sumia, até mesmo saía fora dos discípulos e ia orar a noite toda, só porque ele queria orar? É porque a forma de você recarregar a bateria, porque lembre-se, Jesus ali não era Deus, era um homem como eu e você. Então a forma dele se encher, porque a plenitude do Espírito veio sobre ele, então todos os dons fluía em Cristo. Então a forma dele estar sempre no alto nível de unção era orando. Ele estava sempre orando, irmãos. Não tem outro segredo. Lucas 8:46 diz assim: Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Irmãos, tem pessoas que quando toca na gente, ou no momento de oração que você impõe as mãos sobre ela,
Parece que ela sugou algo de você. Você se sente fraco. Por quê? Porque a unção, ela flui, ela passa. E se você não buscar ter a sua vida com Deus, ter o seu tempo particular com Deus, ter um tempo de oração na igreja, não é, irmãos? Por quê? Porque, olha que coisa engraçada. O culto começa a que horas, irmãos? Nosso culto aqui que começa a que horas? Oi? 18 horas? Sim ou não? Não, começa às 17h30. Porque 17h30 tem alguém orando aqui. Entenda, nós somos brasas vivas. Você precisa entender que o tempo de oração é o tempo que o Senhor está soprando para aquela brasa acender. Oficialmente às 18 horas nós começamos, mas na verdade já existem pessoas aqui desde as 17h30 buscando, orando. E pode ter certeza que aqueles que estão realmente vêm mais cedo para orar, não para ficar olhando aquilo outro, para orar, quando dá as 18 horas que diz amém, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, a pessoa já está num nível muito alto de intimidade. Você que chega depois, você não entende o que está acontecendo. Por quê? Porque até a brasa acender, já chegou na hora da palavra. Mas aqueles que começou antes na oração, quando começa o louvor, ele já está no outro nível. Porque é unção, irmãos. A oração recarrega a bateria. E a nossa bateria precisa sempre estar no nível assim, pelo menos de 90%. Cada um exerce o dom na medida que o Senhor lhe conceder. Amém? Ou seja, há níveis de unção. Mas dentro disso, você precisa sempre buscar estar num alto nível, dentro da unção que Deus separou para você. O Senhor manda Moisés separar 70 ou 72 homens, e aí a unção que estava sobre Moisés, o Senhor tirou um pouco e colocou naqueles homens, e a Bíblia diz que eles profetizaram, todos eles começaram a profetizar, mas nunca mais profetizaram. Porque receberam aquela unção, os 30%, para poder ter a habilidade de julgar o povo, e provavelmente nunca mais procurou buscar viver esse nível de unção. Porque era mais fácil, né, culpar Moisés e ao mesmo tempo exigir que Moisés fizesse alguma coisa em prol deles. Eu costumo dizer assim, quando você quer fazer alguma coisa, você não pergunta para o pastor o que ele acha, mas na hora que der errado, você exige que ele ore e faça alguma coisa por você. É mais ou menos assim. Ou você vem ao pregador, o pastor, e diz assim, olha, ora por mim, porque eu farei tal coisa. Amém, eu oro. Mas você não está perguntando o que eu acho, você está me comunicando o que você fará, você está por sua conta. Quando a coisa der errado, não culpe ninguém, assuma o seu erro. Como diz a molecada aí, aceita que dói menos. Então, irmãos, a importância da oração na igreja, antes do culto, na vigília, irmãos, que vigília abençoada nós tivemos aqui ontem. Culto de oração, se esforça, toda quinta-feira, não tem pregação, irmãos, e não deve ter mesmo, não é para ter, é para quem está aqui à frente falar 5 minutos no máximo e orar 50 minutos, é culto de oração. Esforcem para estar nesses cultos, porque nesses cultos todos que vêm têm liberdade para orar. Recarregue a sua bateria, porque a palavra é muito clara, o justo viverá pela fé do pastor Marcos, não é isso? Não, o justo viverá por sua fé. Então, irmãos, você precisa entender que sempre haverá pessoas que Deus levanta para te ajudar, mas isso não isenta a sua parte de buscar, de estar orando, de clamar ao Senhor. E eu quero de forma muito rápida aqui, não tem como explicar tudo isso, te dar alguns exemplos na Bíblia aqui de oração, do que acontece dentro desse contexto de poder.
Amém? Onde as pessoas oravam e alguma coisa acontecia. Então, primeiro, vai rapidamente aí comigo em Atos capítulo 2, não é? E não fecha não, porque nós vamos caminhar aí em poucos versículos de Atos, mas são passagens que falam dos dons de poder, quando os dons se manifestam, quando a unção de Deus, ela é palpável, ela é visível. Porque, irmãos, a unção, ela é palpável. Como assim? Você vê alguém orar e Deus responder. Você ouviu 2 testemunhos aqui hoje, você ouviu testemunhos na semana passada, retrasada. Deus responde, Deus escuta. Você vê alguém ser curado, você vê alguém receber uma palavra, é algo palpável. Atos capítulo 2, verso 1, diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Esse reunidos aqui, irmãos, nós podemos também conjecturar, eles estavam orando, porque ninguém fica reunido num lugar olhando para o teto. É só na igreja de hoje que isso acontece. Era um povo de oração, eles estavam reunidos num só lugar. Quando de repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu línguas semelhantes, não é, a chamas de fogo, e repousou, desceu, baixou neles. E a coisa mudou, sim ou não? Começa aí um processo. E o que isso quer dizer para nós? Que batismo com o Espírito Santo é igual manifestação do poder de Deus de forma visível. Porque todos que estavam em Jerusalém, judeus de todos os lugares, de outros países, todos viram e ouviram aquele mover, sim ou não? O poder de Deus se manifestou quando houve batismo com o Espírito Santo. E por isso que você precisa tomar cuidado, porque o que tem de movimentos hoje, dizendo que não há necessidade da manifestação dos dons, mas isso não tem base sustentável no Novo Testamento. Você precisa sim, você precisa olhar para os dons, para a unção de Deus na sua vida, como você todo dia tem necessidade de tomar banho, de comer, de trocar de roupa. Você precisa sempre estar orando e buscando o poder de Deus na sua vida. Não queira ser alguém simplesmente que vai em busca de unção de outra pessoa, mas seja alguém que também esteja pronto para dar essa unção a outros. Faça isso, irmãos. Atos 2:42 diz assim, olha, vamos comigo rápido, porque hoje é culto de ceia, amém? Atos 2:42 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Amém? Então, irmãos, depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro prega, muita gente se converte, a igreja cresce, e aqui diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Porque lembra que o Espírito produz o fruto, e esse fruto que nós chamamos de fruto do Espírito, ele começa a transformar os nossos temperamentos e as nossas vidas. E aqui você vê que quando há essa unção, quando a igreja busca esse poder, quando há esse batismo, quando os dons começam a fluir e a unção começa a subir de nível, você percebe que automaticamente a igreja entra em 4 pilares. Aqui você vê 4 pilares na vida do cristão: ensino, não é? Não foi isso que nós lemos aí? Aí todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Eles amavam aprender. Será que todos nós, entre o churrasco no domingo de picanha na casa de alguém e vir para o discipulado, o que será que nós escolhemos, hein? Eles tinham comunhão, porque onde há o poder, onde há a unção de Deus manifesta, a intriga, a inveja, essas coisas não têm espaço.
Todos vivem em comunhão, como se tudo fosse de todos e ninguém fosse melhor que ninguém. Eles repartiam o pão. E o pão aqui você pode pensar no que você quiser, porque o pão, o alimento, representa até mesmo vida financeira. Um ajudava o outro. A Bíblia diz que eles vendiam tudo o que tinham e doavam aos pés dos apóstolos para que a obra não parasse, porque eles tinham entendimento. A unção era tão grande, irmãos, naqueles dias, que eles achavam que Cristo voltaria na outra semana. Quando há unção, quando há avivamento, irmãos, quando o poder do Names, quando o poder se manifesta, você não liga mais para nada. O que você está vendo aí desse negócio dos Estados Unidos, olha lá, as pessoas não queriam ir embora, as pessoas ficavam 24 horas, elas não queriam mais nada. Por quê? Porque não há melhor lugar para estar do que na presença de Deus. Você sabe por que nós somos avarentos, presunçosos, ficamos sempre preocupados nas coisas dessa vida? Porque ainda não nos enchemos com a unção de Deus. Deus sabe de tudo o que você precisa, mas entenda uma coisa, Jesus disse assim certa vez: do que adianta ganhares o mundo e perder a salvação da tua alma? Não é? Vou abrir e fazer celeiros grandes, vou fazer tudo e vou descansar. E Jesus diz: louco, se pedires a tua alma nesta noite, o que você tem para me apresentar? Entenda uma coisa, irmão, se Deus quer que você seja rico, você será rico. Se Deus quer que você viva de um salário, você viverá de um salário. Porque não importa essas coisas, o que importa é que a provisão de Deus está sobre a sua vida e que o poder de Deus ele emana. Quando você está vivendo a unção de Deus, você fica um fanático, como o mundo diz, porque você só quer saber de Jesus. Você não quer falar das pessoas, você não quer saber da vida dos outros, você não quer saber como é que está a economia, você só quer saber de uma coisa: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa é a verdade. Mas a falta de oração, a falta de unção, irmãos, em nossas vidas, nos faz nos tornarmos carnais, mecânicos. Não conseguimos confiar que o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. E Jesus disse para os seus discípulos: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele está conosco, irmãos. Então, irmãos, esses 4 pilares aqui na vida do cristão, ele representa o versículo 7 aí de Atos 2, que diz assim: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, esses 4 pilares da vida do cristão, quando ele busca essa unção de Deus, é igual a crescimento, é igual a salvação. O que está acontecendo nos dias atuais, irmãos? Não está havendo um crescimento, está havendo uma migração. Entenda uma coisa: para a igreja local, migração ou não, aí você olha e diz: a igreja está crescendo porque está chegando pessoas. É válido, amém? O problema é que a falta do Espírito Santo, da unção, faz com que as pessoas, as igrejas, comecem a tolerar certas coisas que a Bíblia condena, porque só assim ela pode atrair um público desejado. Quando isso deveria ser pelo Espírito. Por quê? Porque na igreja de Jesus, que é a igreja sem nome, onde isso engloba pessoas de todas as igrejas que você possa conhecer, crescimento é quando alguém recebe Jesus. Porque se a pessoa está aqui e vai para a igreja do vizinho, não houve um crescimento do cristianismo, houve só uma migração de igreja. Então, irmãos, o crescimento, a salvação é igual, esse crescimento, ele está baseado nesses 4 pilares da vida do cristão. E para viver esses 4 pilares, você precisa de unção, de poder de Deus na sua vida. Porque as pessoas têm que olhar para você e para mim e enxergar que nós temos algo para dar a elas.
Atos 3, verso 1. Olha aí o que eu estou te dizendo. As pessoas precisam olhar para nós e querer, e olhar para nós e sempre esperar de nós alguma coisa. Atos capítulo 3, verso 1 diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo dormir. Foi isso? Foi fazer o quê? Mas Pedro já não era cheio da unção? Até a sombra de Pedro curava? Por que ele orava? Vai lá comigo no verso 4. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós. Disse Pedro. Você pode dizer para alguém, irmãos, que está passando necessidade, que está doente, que está drogado aí na rua, parar e olhar para ele e falar assim: olhe para mim. Porque só não são, sim ou não? Porque normalmente a gente fica com medo, fala a verdade. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Porque quando você olha uma pessoa, principalmente na rua, numa situação difícil, e você para falar com ela, o coração dela, ela está esperando que você dê algum dinheiro para ela. Mas do que adianta você dar R$1 para ela hoje e não falar de Jesus? Amanhã ela está lá no mesmo lugar pedindo mais R$1. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Manifestação do poder de Deus de forma visível. Quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, e você busca, e o Senhor te visita com os seus dons, os desígnios, né? Pelo Espírito Ele começa a nos designar os dons, e você começa a buscar a unção, buscar o poder, e isso é feito através da oração, do jejum. Quando alguém olhar para você e te pedir algo, ainda que você ajude essa pessoa, não é? A pessoa precisa de uma cesta básica, você arruma uma cesta básica para ela, sei lá o que é. Mas você não se contenta só com isso, você sente um impulso de dizer: olha para mim, eu vou orar por você, e em nome de Jesus essa situação vai mudar na sua vida. Em nome de Jesus esse espírito de miséria vai sair. Em nome de Jesus essa enfermidade que te impede de trabalhar vai sair. As pessoas, a palavra diz que a terra geme, a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E eu pergunto: você é filho ou filha de Deus? Então tem alguém gemendo por onde você passa. Irmãos, entenda uma coisa: depois de realizar uma boa obra, isso é uma observação, tá? Depois de realizar uma boa obra, através do poder de Deus, como recompensa, foram parar na prisão. Porque nós criamos uma ideia que porque estamos fazendo alguma coisa para Deus, Deus não vai permitir que venhamos passar por situações difíceis. E Deus permite isso para provar o que está no teu coração. Se realmente você está fazendo a obra dele ou algo para ele porque você ama ele, ou você está fazendo porque você quer aparecer. Porque é incrível, eles curam aquele homem, em nome de Jesus, curou o aleijado, foi um alvoroço, e como recompensa vem a inveja, e mandam prendê-los e ainda vão ameaçá-los. E mais para frente eles ainda vão tomar uma chibatada. Hoje é assim, você quer fazer algo para Deus, se algo der errado, porque não, isso para mim não dá, você não tem unção. Você não tem unção, você só tem uma sombra de algo que você acha que é unção. Porque o inimigo, irmãos, ele sempre tentará nos frustrar. Só que quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, uma criança de oração, entenda isso, você sempre estará pronto, não é? Você sempre saberá que o Senhor ele vai frustrar os planos do inimigo.
Não importa o que aconteça hoje, o Senhor frustra os planos do inimigo. Por quê? Porque o espírito que habita em você é maior que qualquer espírito que está no mundo. Só que isso só flui quando você busca na madrugada, busca de manhã, busca de tarde, enfim, no horário que você gosta de orar, você ora, você busca, você intercede. Irmãos, alguns anos atrás, David Wilkerson morreu, um grande profeta do Senhor, vamos dizer assim. David Wilkerson, ele ganhou muita gente para Jesus, ficou muito famoso nos Estados Unidos, ganhou um prédio na Times Square, lugar mais caro, enfim, David Wilkerson. Se você assistir aquele homem, eu não consigo ouvir as ministrações de David Wilkerson e não chorar, mesmo que é uma ministração que eu já ouvi 50 vezes. E ele diz que o ministério, ele era filho de pastor, e o pai dele tinha uma igrejinha lá num lugar pequeno, numa cidade interior, e ele olhava para aquilo, e um dia ele resolveu entrar num propósito com Deus, orar. E ele foi lá para aquela igrejinha, e as pessoas de cá, ele falava, talvez os pais dele olhavam e falavam assim: não, ele deve estar vivo ainda, porque o carro, eu estou vendo os pés dele lá, com a porta aberta. E por dias e dias e dias ele estava lá orando. E ele diz assim: você pensa que eu estava orando, pedindo? Não estava pedindo nada para os outros, não estava orando por ninguém, não estava intercedendo por ninguém. A minha oração é: o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? E eu só vou parar, eu só vou sair desse lugar quando o Senhor me disser o que o Senhor quer de mim. Qual é a obra que o Senhor tem na minha vida? E quando Deus começou a falar, esse homem se tornou um grande evangelista, irmãos. E em 1973, ele só teve 4 revelações na vida dele, que hoje em dia eu não entendo. O pessoal acha que profecia tem que ser revelação, não é nem Kodak mais, né? É no computador, assim, disparo de flash. E uma das revelações que ele trouxe em 1973, está registrado no livro dele, ele viu tudo. Ele disse: vejo as escolas com banheiros onde homem e mulher podem usar ao mesmo tempo. Vejo as Bíblias sendo tiradas das igrejas. Vejo um tempo onde haverá um caos e as pessoas ficarão confinadas dentro de casa. Tudo que nós estamos vivendo hoje, esse homem falou em 1973. Por quê? Porque era um homem de oração. Porque o fato de você não ser intercessor não quer dizer que você não tem que orar. Você precisa buscar e entender qual é a unção que Deus tem para a sua vida. Irmãos, para a gente correr um pouquinho aqui, Atos 4:24, olha aí outro fluir por causa da oração. Irmãos, tudo é em base à oração. E eu te digo uma coisa: por que muitos de nós não conseguimos jejuar? Porque nós jejuamos para orar, quando você deveria orar para jejuar. Se Deus colocar no teu coração, ore, e deixa que Deus fale o que é que Ele quer que você jejue. Porque nós queremos assim, nós não oramos, eu vou fazer um jejum. Aí chega na metade do jejum, já está falando mal da vida dos outros, já está sentindo desejo incontrolável de comer, porque não foi Deus que mandou. Atos 4, verso 24 diz assim: ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz e oraram a Deus. Fizeram o que, irmãos? Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Agora pula comigo, lá para o verso 31. Lê comigo o verso 30, amém? Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu nome e do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, depois do que, irmãos? O lugar onde estavam reunidos ficou parado. O lugar tremeu e todos ficaram
cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Sempre a oração, irmãos. Coragem, olha que interessante. Eles pediram coragem para resistir em meio às tribulações, em meio às perseguições. Porque Pedro foi preso, Pedro e João foram soltos, foram lá, e eles não oraram assim: Senhor, me livra, Senhor, me esconde, nos ajuda. Não, eles oraram dizendo: Senhor, nos dá força, nos ajuda a resistir, a não regredir, a não voltar atrás em meio à perseguição, em meio às lutas. Nós queremos continuar manifestando o teu poder. E depois dessa oração, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem ora e busca a unção de Deus, irmãos, não foge da luta, mas pede para Deus: Senhor, me capacita, porque não há luta que em ti eu não possa vencer. Essa é a diferença. Olha outra coisa interessante. Eu vou pular tanta coisa aqui, irmãos. Olha outra coisa interessante, para a gente ir para o final. Não dá para falar tudo, é muita coisa. Atos 13, verso 2, abre lá. Atos capítulo 13, verso 2. Olha isso. Atos 13, verso 2. Outro exemplo. Existe o exemplo lá da casa de Cornélio, lembra? Cornélio era um homem que orava a Deus, que dava esmolas, e aí o Senhor aparece, o anjo aparece, fala com Cornélio. Cornélio manda buscar Pedro. Quando Pedro chega e começa a pregar, o poder de Deus baixa naquele lugar, todo mundo ali é cheio do Espírito Santo. Ou seja, faça da sua casa um lugar de oração. Abrace esse projeto que o Senhor colocou em nosso coração. Abra as portas da sua casa para que a igreja possa ir, porque você verá o poder de Deus. E a unção fica, viu? A unção fica. As pessoas que vão lá como igreja vão embora, mas a unção fica, porque a unção é para casa, é para o lugar. A unção fica. Se entrares numa casa e deem a paz, eles não quiserem, saia dali, porque essa paz voltará com vocês. Mas se aceitarem, fiquem ali, cômodo que pôr na mesa, e pregue o Evangelho. A paz de Deus é um Espírito, é uma manifestação do Espírito Santo. O lugar fica contagiado com a unção. Eu não sei se você já passou por isso, mas nós já passamos algumas coisas, experiências incríveis, de pessoas chegarem em nossa casa, tanto a daqui, quando a gente morava aqui, como onde a gente mora, e a pessoa dizer: eu não sei o que tem na sua casa, eu sinto uma paz tão grande quando eu entro nessa casa. Porque é igual o quarto de guerra do filme, né? É o cantinho da oração. Eu não sei, olha, eu não consigo dormir direito, mas eu vim aqui e eu dormi que perdi a hora. Porque a unção permanece no lugar. A unção fica. E onde há a unção de Deus, o diabo tem que correr, porque ele não suporta a unção. Se o homem cheio do Espírito, na unção, ele se ajoelha, ele chora, ele grita, imagine o diabo sentindo esse fogo de Deus queimá-lo. Ele não fica, irmãos. Atos 13, verso 2 diz assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, esse adorar aqui, irmãos, é a oração, viu? Estavam ali orando, adorando a Deus e jejuavam. O Espírito Santo disse, quem disse, irmãos? Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Algumas lições rápidas aqui. Quando oramos, os nossos ouvidos espirituais se abrem. Porque Deus não é surdo e não é mudo, e você não está no monólogo, você está no diálogo. Ou seja, você fala, vai chegar o momento que Deus irá responder. Porque se o Espírito falou,
Alguém ali estava ouvindo para dizer o que deveria ser feito. Outra coisa aqui, irmãos, que nós aprendemos: quando oramos, recebemos direção do Espírito Santo. Somos designados para realizarmos o seu propósito e não o nosso. Porque eles estavam orando, eles estavam buscando, e o Espírito vem e fala, e alguém ouve o Espírito falar, porque o Espírito é uma pessoa, ele é Deus, e ele fala: separe Paulo e Barnabé para uma missão. Não foi assim Paulo chegar e dizer assim: não, eu tive um encontro com Jesus, porque nós somos tão orgulhosos, irmãos, nós somos tão religiosos e nos escondemos atrás dessa capa de religião, e não, porque eu tive um encontro com Deus, Jesus falou comigo, não sei o que, irmãos. Não foi assim. Paulo disse: não é o seguinte, eu não preciso de ninguém, porque eu sou o cara, porque o próprio Jesus apareceu para mim no caminho de Damasco e falou comigo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, vai até a rua direita, na casa de um homem lá, que eu descobri que chama Judas. Eu sempre achei que era Simão, porque para trocar nome é uma maravilha. Vai lá, Ananias vai orar por você, e vai ficar tudo certo, e a partir dali, Saulo, você vai ser o cara. Você vai pregar, vai sofrer pelo amor do meu nome, você não precisa mais de nada. Paulinho estava aqui, se sujeitando aos profetas, num ciclo de oração, irmãos. Você quer ver coisa doida? É ciclo de oração. E aí, no meio daquelas orações, alguém fala: o Espírito está falando, separa Paulo e Barnabé. Ou seja, quando temos um tempo de oração, de busca do Senhor, Ele irá falar conosco, seja de uma forma audível, seja um pensamento, seja através da palavra, através de um sonho, enfim, Ele irá responder a sua oração. Não foi o que você ouviu nessa noite aqui nos testemunhos? Então, irmãos, nós somos designados para realizar o seu propósito e não o nosso. E quando nós temos uma vida de oração, não fazemos a nossa vontade, fazemos o que o Eterno em Cristo Jesus quer que façamos. E nem sempre será fácil, aliás, nunca é fácil, amém? Porém o resultado final será sempre extremamente gratificante. Combati o bom combate, encerrei a carreira e aguardei a minha fé. Não é fácil. Esse evangelho de facilidade é mentiroso. Nunca será fácil, porque você tem um inimigo ferrenho que não dorme, que não envelhece, e sobre a ordem dele existem milhões de demônios para tentar perturbar a sua vida e a minha. Então nunca será fácil. Mas no final, você olhar e falar assim: Senhor, alegre estou, porque aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu fiz. Acabou, irmãos. Mateus 26, 39. Jesus é o nosso modelo, amém? Quando você é uma pessoa de oração, você consegue dizer não para a sua carne e dizer sim para o Espírito, para a vontade de Deus, ainda que essa vontade seja algo que você irá sofrer terrivelmente. Mateus 26, 39 diz assim: Jesus é o nosso modelo, amém? Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e dormiu. Foi isso, irmãos? E o que aconteceu com os discípulos? Todos dormiram. Todos, irmãos. Nem Pedrão, o valentão, ficou acordado, dormiu todo mundo. Porque eles eram dependentes de Cristo homem. Entenda, nós somos dependentes de Cristo Deus hoje. Então eles não precisavam fazer nada, porque o pastor Jesus estava ali, e o pastor Jesus resolvia qualquer coisa, sim ou não? Aí hoje o povo vem para a igreja, não quer orar, não quer fazer nada, porque tem um pastor, tem intercessor, tem o levita, tem um monte de gente na igreja para fazer o culto fluir e ele só desfrutar. Só que quando vier a adversidade, talvez não dê tempo de você buscar socorro fora. Você deveria ser o socorro na tua casa. E aqui diz que ele se prostrou com o rosto no chão e orou.
em Lucas diz que a tensão era tão grande que o suor era como gotas de sangue que caía na terra. E a ciência diz que um caso muito extremo de angústia e ansiedade, os seus poros podem dilatar, microvasos podem estourar e começar a sair sangue junto com o suor. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque ser vitorioso em Cristo, irmãos, não é vencer nas coisas desta vida, mas é morrer ou viver convicto que você fez o que Deus te chamou para fazer. E a ferramenta se chama oração. Se esforce, irmão, se esforce. Vem para a igreja, vem para culto de oração, não falta nos cultos de domingo, de quarta, vem para a vigília, se esforce, porque as 10 virgens, as 10 ali eram puras, mas 5 tinham azeite, tinham unção, eram mulheres de oração, vamos pôr assim, e as outras 5 dormiram. E quando veio o negócio, 5 ficou para trás. Então se esforce para ter uma vida de oração na tua casa, para abrir a tua casa, para que a igreja possa ir lá e orar junto com você, cantar junto com você. Se esforce para estar aqui nas quintas-feiras. E se você chegar aqui numa quinta-feira e precisa de uma oração, fale para as pessoas que estão aqui dirigindo: olha, eu preciso de uma oração. E pode ter certeza que na união de muitos orando, como lá que até o lugar tremeu, quando colocar as mãos sobre você, alguma coisa acontecerá. Se esforce, busque o poder, a unção de Deus. Amém? Essa é a palavra dessa noite, irmãos. Não é nenhuma palavra, mas um ensinamento, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para nós este mês. Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos ceiar, e depois da ceia nós iremos orar. Amém? Irmãos, começa com 1 minuto, irmãos. Sabe, dobra teu joelho na tua casa, pelo menos 1 minuto. Não tenha vergonha, vai para 2, vai para 3, vai para 4. Daqui a pouco você está orando 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e você verá que o seu dia será muito melhor. Muito melhor. A palavra diz assim lá na carta aos Coríntios. Irmãos, e uma coisa que eu falo para você: você é um cristão, esforce para ler a Bíblia, não é? Nós estamos aí nessa jornada aí, de ler a Bíblia em 1 ano. Não caia na mesmice. Quando você vier para a igreja, traga a sua Bíblia, irmãos. Não ande sem Bíblia, não. Ah, mas eu tenho no celular. Então eu posso também tirar a aliança, né? Assim, pôr no bolso, né? Porque meu casamento está no meu coração. Não posso? Não é? O que é isso aqui, irmãos? É só um anel, mas esse anel simboliza uma união que teve início e não tem fim. O fim é a morte. A mesma coisa é a Bíblia. Quando você carrega isso aqui na sua mão, você vai ter que dar testemunho. A Bíblia te ajuda a ser crente, porque como você não anda com Bíblia e você está fazendo coisa errada, ninguém sabe quem você é, a não ser Deus e o diabo. Mas quando você anda com uma Bíblia na mão assim, ó, você sabe que você não pode falar palavrão, porque alguém: mas você não é crente, você não está com a Bíblia. Então a Bíblia, irmãos, é para você ler e para você carregar. Por isso que na lei o Senhor falava: olha, põe no umbral da porta, amarra na testa, amarra no braço, amarra a palavra em tudo quanto é lugar, para você nunca se esquecer. E seja uma pessoa de oração. Ai, chegou no serviço, o negócio está atribulado, parece que o demônio sentou lá. Não dá para orar ali? Vai no banheiro, fecha a portinha lá, senta no vaso lá, ó, e ora. Ora. Na tua casa, sabe, em todo lugar. Faça do lugar onde você chega um lugar de oração. Porque a unção flui e você se torna a peça dessa unção.
que Cristo quer fazer. Lembra? O Espírito irá nos designar. Cada um de nós tem um propósito nessa terra. E às vezes eu nem leio, irmãos, mas isso é um erro, né? Porque sempre tem gente nova nos ouvindo, sempre tem gente nova na igreja. E às vezes é preciso ler, né, a questão da ceia. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Irmãos, toda vez que você ceia, isso não é um ato religioso. A ceia, para mim, é um memorial, onde nós estamos dizendo para o mundo visível, para o mundo invisível, que nós queremos que Jesus morreu, ressuscitou e um dia Ele voltará para nos buscar. Isso é um memorial, que nós todas as vezes que nos reunimos deveríamos fazer, só que não temos estrutura para isso. Mas o correto, todo culto teria que ter ceia, todo culto. Esse era o correto. Mas fazemos uma vez por mês, como é costume da maioria das igrejas. E isso aqui é um tempo especial, irmãos. É um tempo onde você está afirmando que você crê que Jesus é Deus, que Jesus morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então, quem pode tomar a ceia? Irmãos, as pessoas inventam um monte de regras, mas a Bíblia nos deixa entender que você precisa fazer parte do corpo. Então, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte do corpo de Cristo. E você pode tomar. Ah, mas eu pequei. Peça perdão. E aí que você deve tomar a ceia. Porque o erro de Adão, primeiro foi porque ele pecou, e segundo é porque ele pecou e fugiu de Deus. E se Deus estivesse preocupado com o nosso pecado, irmãos, Ele nunca ia falar com nenhum de nós que está aqui. Porque mesmo Adão pecando, Deus foi ao encontro dele. O que Deus esperava de Adão era uma coisa muito simples. Não era que ele falasse: foi a mulher que tu me destes. Era Adão dizer: pequei, Senhor, como Davi disse, somente contra ti pequei, me perdoa. Era só isso, irmãos. Aquele negócio da novela que o povo brinca e chora, aquilo é mentira. Adão nunca desejou voltar e nunca se arrependeu de ter pecado. Deus deu um prazo para ele de 900 anos. Deus é paciente, hein, irmãos? 900 anos esperando Adão se arrepender. E ele não se arrependeu. Viu um filho matar o outro e não se arrependeu. Porque está dentro do livre-arbítrio. Você pode falar com Deus, você pode até ver Deus, e mesmo assim não ter parte com Deus. Então, você pecou, peça perdão aí no seu lugar. Se você feriu alguém, peça perdão ao Senhor em nome de Jesus. E se um dia encontrar essa pessoa, peça perdão a ela. E perdão não é dizer você me magoou, é dizer me perdoa. É admitir que você errou, não é dizer que você errou porque fulano fez isso. Isso não é perdão, isso não é arrependimento. Amém? Faça isso, mas tome a ceia, porque Jesus diz em João capítulo 6, a partir do verso 40, que aquele que não participa do seu corpo e do seu sangue não tem a vida dele em si mesmo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos esses pães, Senhor. Te apresentamos esse suco. E declaramos pela fé agora, Pai, que este pão, ele é um memorial, ele simboliza o teu corpo, Jesus, repartido por nós. E esse suco, Pai, representa o teu sangue derramado por nós, Jesus, naquela cruz.
Pai, nós descontaminamos os elementos dessa ceia e declaramos que quando tocarmos no Teu corpo e no Teu sangue pela fé, Jesus, nós teremos a Tua vida, nós teremos uma unção, a Tua unção, o Teu poder fluirá em nós e através de nós, e nós viveremos e veremos o Teu amor todos os dias, em Cristo Jesus, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu amor e ter enviado a Cristo a este mundo como homem para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque eu creio que não é mais uma ceia, mas é um tempo onde estamos em comunhão, repartindo o pão para ouvir e viver a Tua palavra nessa terra. Amém. Amém, irmãos? Esperem uns pelos outros, amém? Vamos fazer isso juntos. E lembre-se, não é? A bateria tem que ser recarregada. Então, quando você... Vai levar duas ou uma? Uma só? Então, quando você toma a ceia, está dando uma cargazinha a mais na bateria, amém? Se permanecermos ligados no Senhor e guardarmos Suas palavras, pediremos então, e tudo nos dará para levarmos Seu amor às nações. Não queremos ouro para Te seguir, só queremos permanecer em Ti. Ensina-nos a viver o Teu amor, então certamente produziremos muitos frutos, Senhor. Frutifica-nos no amor do Teu Filho, e que nossos frutos sejam para a glória do Teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em Ti, Senhor. Frutifica-nos no amor do Teu Filho, e que nossos frutos sejam para a glória do Teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em Ti. Se permanecermos ligados no Senhor, guardarmos Tuas palavras, pediremos então, e tudo nos dará para levarmos Seu amor às nações. Não queremos ouro para Te seguir, só queremos permanecer em Ti.
sobre nós, Senhor. Que sejamos, Senhor Deus, ligados verdadeiramente em Ti. E que a seiva do Teu poder, que é a ação do Teu Espírito Santo, venha, Senhor, e flua, Senhor, sobre nós. Que nos leve a uma vida intensa diante da Tua presença. Senhor, que os Teus sinais nos sigam, Senhor, como a Tua palavra diz. Que caminhemos como aqueles que creem no poder e na autoridade que a Tua palavra concede, Senhor. E que através do Teu Espírito Santo, os Teus dons, os Teus sinais, Senhor, os frutos, Pai, venham à evidência, Senhor, por intermédio das nossas vidas. E levem, Senhor, esse mundo ao conhecimento de Ti. Ao conhecimento de Ti, Senhor. Frutifica-nos no amor do Teu Filho, e que nossos frutos sejam pra glória do Teu santo nome. Pois o que mais queremos é permanecer ligados em Ti, Senhor. Frutifica-nos no amor do Teu Filho, e que nossos frutos sejam pra glória do Teu santo nome. Pois o que mais queremos é permanecer ligados em Ti. Aleluia, Senhor. Nós queremos permanecer ligados em Ti, ó Deus. Conectados a Ti, Senhor Deus, completamente, Pai, nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, ligado, Senhor Deus, ao Teu trono, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor, irmãos. Como é bom adorar e bendizer o nome do Senhor. Em meio a tantos problemas, tantas coisas, mas como a paz que vem de Deus excede todo entendimento, não é? Paz nunca foi ausência de problemas, mas a certeza que o Deus que resolve o impossível está conosco, amém? Aleluia. Todos que irão participar pegaram aí o seu pão, o seu suco, amém? A palavra diz que na noite que ele foi traído, ele repartiu o pão entre os seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo que é repartido por vós. Por isso, que possamos agora comer esse pedaço de pão como um memorial ao corpo de Cristo, como um símbolo que cremos que Cristo morreu e ressuscitou. E este pão, quando comermos, ele será alimento espiritual para as nossas vidas, amém? Que possamos fazer isso agora juntos em memória de Cristo. Aleluia. Da mesma forma, ele tomou um cálice de suco ou de vinho, como alguns dizem, e disse: bebam, porque esse cálice é o cálice da nova aliança. Esse cálice representa o meu sangue que é derramado por cada um de vocês. Por isso, quando você tomar esse cálice de suco, lembre-se que espiritualmente você está participando do sangue de Cristo. O sangue puro, o sangue que nos lava do pecado, que nos justifica diante de Deus. Por isso creia que não há perdão, não há pecado que Deus em Cristo não possa perdoar. Creia que quando você tomar esse cálice de suco, você estará sendo
realmente revestido pelo sangue de Jesus, amém? Que possamos fazer isso agora juntos em memória de Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos, Pai. Conforme o Senhor nos ministrou nessa noite, conforme ouvimos os testemunhos, Senhor. Ah, Senhor, como é bom orar, Senhor. E agora, Pai, em uma só voz, como aquele povo juntos naquela casa oravam e o lugar tremeu. Como igreja, Senhor, nós nos unimos agora com aqueles que estão aqui, em espírito em Cristo Jesus, também com aqueles que estão nos ouvindo ou nos ouvirá. E declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Ah, Senhor, se alguém entrou aqui ou nos ouve oprimido, em nome de Jesus que saia daqui liberto. Pai, que todo ataque na mente, que toda dor, Pai, tudo aquilo que gera dor no corpo, dor na cabeça, em qualquer parte do seu corpo, ah, Senhor, que seja agora anulado e varrido em nome de Jesus. Vem com a tua cura, Senhor, em nossas vidas. Seja essa cura física, seja espiritual, Senhor. Nós declaramos que em Ti somos mais que vencedores. Declaramos, Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias. Clamamos a Ti, Pai, em Cristo Jesus, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor venha trazer, Senhor, ao entendimento os dons, derramar dos Teus dons sobre a Tua igreja, derramar do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, com a Tua unção, para que possamos fluir nos dons que o Senhor tem para nós, que possamos realmente ser pessoas úteis no Teu Evangelho, na Tua causa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós e ainda fará. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus, por nos amar. Obrigado por não ter dito não à carne humana e sim aquilo que o Senhor determinou, aos desígnios de Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua morte, Jesus, trouxe vida a todos nós. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Pai. Abre as portas, Senhor, de emprego. Ah, Deus, traz a cura que precisamos. Deus, assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Nos dá uma semana abençoada de trabalho. Livra-nos, Senhor, dos acidentes. Livra-nos dos homens maus, Senhor, quando saímos para trabalhar, seja de ônibus, seja de trem, seja de carro. Senhor, livra-nos dos acidentes, Senhor. Livra-nos dos homens maus. E nos dá, Pai, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos encerrar louvando e que mais uma vez tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Aleluia.